Bom, hoje eu vou fazer um vídeo sobre investimentos. Para você que está chegando agora, eu estou montando esse canal para falar sobre economia monetária, fiscal, coisas que são do meu cotidiano. Falar também de mercado financeiro, eventualmente falar sobre investimentos ou notícias também, conforme forem surgindo as oportunidades. Além disso, deixar claro também, aqui na descrição eu estou colocando um link para o meu Substack, onde eu vou postar semanalmente textos numa newsletter para fazer análise geralmente de política ou de política fiscal, que é as coisas do meu trabalho, né? Se você pesquisa meu nome pelo Google, você vai ver que eu tenho ali algumas citações em colunas. Mas bom, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Queria fazer esse vídeo com base em um livro de alguns professores meus, né, o Giovanetti e o Chag, que publicaram há alguns anos atrás um livro que fez bastante sucesso, que fala sobre vieses comportamentais. Depois eu vou colocar o link aqui, né, da Amazon na descrição. Não é patrocinado, mas uma vez que eu estou fazendo o vídeo baseado no livro, eu acho que é justo, né? Mas enfim, eu acho que assim, o objetivo aqui é eu falar, né, o porquê que a gente perde dinheiro. Eu queria trazer 3 motivos que são muito comuns, que muito provavelmente já fizeram eu perder dinheiro, fizeram você perder dinheiro, e que às vezes a gente não pensa, né, sobre esses comportamentos e todo mundo acaba passando. E eu acho que se a gente tivesse ali formas de raciocinar sobre isso, muitas vezes a gente não passaria por essas perdas, né? Então, o primeiro viés comportamental que eu queria falar é o viés de confirmação, que é aquele efeito, né, que é muito presente quando a gente pensa naquele velhinho do interior de São Paulo que junta dinheiro trabalhando, vai lá, compra um terreno, e aí ele vê o terreno dele apreciar, ou pelo menos ele troca depois esse terreno em outro terreno um pouquinho maior, continua trabalhando, e tudo que esse cara faz na vida é acumular terreno, né? O velhinho do terreno, todo mundo tem um tio assim. Esse cara, né, ele tem um viés de confirmação, ele passa por isso. Por quê? Porque ele em algum momento viu o terreno dele trazer um retorno positivo para ele, então ele assume que terreno é o único investimento que ele pode fazer, que é um investimento que ele conhece, é tangível para ele, e ele acredita também, né, que o banco tende a querer roubar o dinheiro dele, né? Então, por que eu vou colocar um dinheiro em um CDB? Nem existe CDB. O que é CDB? Sendo que o terreno ali é alguma coisa que eu posso tocar e usar, e se tudo der errado eu vou ter aquele terreno. Esse cara, tudo bem, não dá nem para falar que ele está muito errado, porque se teve alguém que viu os seus investimentos terem algum retorno, é esse cara, né? Do governo Dilma para cá, os terrenos tiveram uma apreciação muito considerável. No entanto, ele poderia ter um retorno muito maior se sim ele tivesse ali um CDB, né, ou tivesse ali, enquanto ele comprasse os terrenos dele, né, se o objetivo é de comprar terreno, se no período intermediário ele tirasse ali um pouco desse capital, que muito provavelmente fica investido na conta corrente diretamente, não dá nem para dizer que isso é investimento, né, que fica ali parado na conta corrente, e colocasse dentro de um CDB pré ou pós-fixado, ou um título público também, né, ele conseguiria, né, alcançar esses objetivos de forma muito mais rápida. Então, assim, o erro, né, aqui é de acreditar muito fielmente naquilo que uma vez te deu algum retorno, deixando de compreender que existem ali ativos que podem contribuir na sua composição ali de carteira, né, te dar às vezes uma liquidez maior, sem oferecer grandes riscos, na verdade até mitigando o risco muitas vezes, né? Em um momento em que a Selic se aprecia, esses terrenos, né, eles tendem a perder valor, enquanto um título pós-fixado acaba ganhando bastante valor. O segundo viés que eu queria falar é o efeito contrário, né? É o medo de perder alguma coisa. Então, é o medo de perder uma oportunidade. Isso acontece justamente pelo motivo contrário. Se o primeiro cara, ele
tinha medo de aprender, né, novos investimentos, ou pelo menos medo de buscar novos investimentos porque ele viu retorno em algum. Existe o cara que ele sofre do oposto. Esse cara, ele acredita que a todo momento existe alguma oportunidade que vai dar o máximo de retorno possível, sem precedentes ali, de forma que ele conseguiria compensar os investimentos ruins que ele faz inicialmente. Então, pensa naquele cara que pega uma cesta de meme coin, né, criptomoeda, coloca dinheiro em todas as criptomoedas na expectativa de que uma delas vai subir o suficiente para compensar a perda que ele teve em todas as outras. Isso não parece ser uma estratégia muito sustentável, e não é. Até porque se esse cara ele sofre do mal anterior, né, ele vai observar uma moeda, né, em um cenário que dê certo, ele vai observar uma moeda, superar a perda que ele teve anteriormente e não vai vender, porque ele vai acreditar que essa moeda vai continuar subindo, né? Essa grande oportunidade vai se manter, e não vai vender na hora certa e vai acabar perdendo dinheiro na correção de mercado. Então, mesmo que a moeda acabe subindo e superando, eventualmente o mercado acaba derrubando o preço dela porque ela foi mais apreciada do que deveria, ou pelo menos quem comprou inicialmente acaba executando lucro, e quando isso acontece, o preço da moeda cai novamente. Então esse cara acaba apanhando e sofrendo justamente pela razão oposta do tio do terreno. E por fim, o último viés comportamental que eu queria falar aqui é o de efeito manada. Eu acho que esse daqui é um dos mais relevantes quando a gente pensa nessas plataformas como YouTube ou Twitter, porque a gente vê os influenciadores falando ali horas sobre Tesouro Direto, ETF, fundos imobiliários, Magazine Luiza, e aí às vezes a gente não entende muito bem como é que funciona o perfil de risco de cada um desses ativos, mas ainda assim, com medo de perder a oportunidade, vai lá, compra esses ativos, e aí depois, em um momento ali em que você vê uma alta da Selic, o jogo muda completamente, e aí eles passam a recomendar renda fixa, sendo que antes era só renda variável enquanto estava em alta no mercado, e aí você está lá segurando esses ativos que estão desabando em um perfil de risco que não faz o menor sentido com aquilo que você tolera perder, e quando você vê a sua carteira ali está completamente no vermelho, você fica ali, né, abismado, pensando, putz, mas o que foi que eu fiz errado? Comprei ali os ativos certos, fiz a pesquisa, e ainda assim não tive um retorno. Aí você pode falar, né, que pra mim, pô, Ítalo, mas é só estudar. Não é tão simples para a pessoa física assim, em geral, não, porque essa pessoa, às vezes, não tem, né, como compreender todos os vieses de riscos, tudo aquilo que faz um ativo que ela está comprando subir e descer, né, fica limitado àquilo que esses influenciadores estão falando, e em algum momento, né, ele não é recomendado ali aquela venda, porque não é interessante, e essa pessoa acaba deixando o bonde passar, e ali, né, no acúmulo que ela vai fazendo, a carteira dela não faz o menor sentido, né? Ela às vezes tem ali um perfil mais conservador, mas quando vai ver, a carteira está toda montada ali, 25% de investimento lá fora, 25% de ação, coisa que para alguém com pouco apetite a risco acaba sendo desesperador em um momento como esse, né? A gente está com a Selic batendo ali altas históricas e a bolsa está desabando, né, há algum tempo. Então, assim, a gente pode ver isso, né, muito claramente no Twitter, quando há um período atrás os influenciadores estavam ali mostrando, olha só, eu recebendo aqui 1.000, 5.000, 8.000 reais de dividendo de fundo imobiliário, e aí as pessoas foram lá, compraram fundo imobiliário e estão agora no Twitter falando, pô, fundo imobiliário não está com nada, a minha cota não apreciou bosta nenhuma e eu não estou recebendo nem 50 reais aqui de dividendo. Pô, mas é lógico, você não entendeu nada sobre como funciona o seu perfil de risco e como funcionam esses ativos. Mesmo que você entenda ali o conceito do que é um fundo imobiliário, o que você está comprando, e você esperar que a valorização dessa cota funcione de acordo com os dividendos que você não está fazendo o reinvestimento, não faz o menor sentido, sabe? O problema não é o fundo imobiliário, o problema também não é você, o problema é a falta de concepção do perfil de risco que você deveria ter para alocar nesse tipo de ativo. Então, assim, não é nada muito simples quando você não se conhece ou você não sabe
como evitar esses vieses comportamentais. Então, para finalizar, eu falei aqui de 3 vieses comportamentais, mas na verdade são muitos mais, né? Acho que, como eu falei no começo, existe toda uma área da ciência voltada para estudar esses vieses comportamentais. Se for listar, provavelmente tem algumas centenas deles. Mas assim, você não precisa decorar todos eles, na verdade. Se você souber aqui 3 coisas muito fundamentais, você acaba deixando de correr esses riscos quase que sem precisar pensar muito. O que você precisa é conhecer o perfil de risco dos ativos que você está comprando. Você precisa saber o que faz eles subirem, o que faz eles descerem. Como eu falei, não é fácil, né? Você não pode se informar apenas por meio desses influenciadores. Quando você está escolhendo uma ação, caso você compre uma ação, se faz sentido para você comprar uma ação, você tem que entender, mas como é que está a operação dessa empresa, o que ela vende, quando ela vende, quando ela deixa de vender, mas o que acontece se o preço desse produto subir, o que acontece se o preço desse produto descer. É muito perigoso, sabe? Existem muitos fatores que você tem que entender para você comprar uma ação. Você precisa ter em mente que não é para você buscar retornos ali no curto prazo, né? Ou pelo menos se for buscar retorno no curto prazo, tem que ser um retorno bem pequenininho. O prêmio que você ganha, né, por deixar dinheiro investido por um período curto de tempo, tem que ser naturalmente baixo, né? E por quê, né? O seu objetivo como uma pessoa física investidora é de montar patrimônio ao longo do tempo, né? Você constrói o seu patrimônio para lá no futuro você se aposentar ou pelo menos usar para algum objetivo dentro de um período grande de tempo, para que os retornos acumulados sobre o seu patrimônio investido seja o suficiente ali para que os juros sejam ali atrativos. Então, não adianta você buscar, né, retornos elevados dentro de um curto período de tempo, porque quanto maior o retorno que você está buscando, maior é o risco que você tem que correr. E se você não tem apetite de risco suficiente, não faz sentido para você buscar esses retornos de curto prazo. E por fim, é justamente conhecer o seu perfil de risco, né? Você tem que ter ali um pouco do seu autoconhecimento para saber o quanto você tolera observar do seu patrimônio sendo ali dilapidado, caso você não passe ali pelos momentos adequados dentro da carteira que você construiu. Então, como eu falei, né, existe muita gente criticando o fundo imobiliário porque montou uma carteira ali, às vezes 50% ou mais alocada em fundo imobiliário, sendo que o perfil de risco dessa pessoa não é esse, né? Essa pessoa deveria estar investindo em renda fixa e está ali completamente colocado em renda variável, né? Às vezes uma carteira composta de ETF, fundo imobiliário, né? Às vezes não faz sentido para o que essa pessoa estaria disposta a correr. Ela achou que estava comprando um terreno, na verdade está comprando uma cota de um fundo. Não são coisas parecidas. Bom, eu já falei demais, acho que aqui já tem conteúdo suficiente para vocês pensarem sobre isso que eu falei. De novo, né, vou deixar aqui na descrição o link do livro e o Substack, né, para vocês se inscreverem. Deixa aqui no comentário se vocês já fizeram investimento ruim, se vocês sabem de algum outro viés ou se tem ali algum viés de comportamento que vocês não estavam sabendo que seguiam até agora. E se inscreve, curte aí o canal e obrigado.